Travou? Não, eu tô... Doutor, já estamos ao vivo, tá? Tá. É o doutor Antônio, que acho que a internet dele travou. A Daisy falou em WhatsApp, nem minha conexão aumentou. Boa noite a todos e todas. É com imenso prazer que a 38ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil de Santo André, presidida pela doutora Andréa Tartucci, tem a honra de recebê-los para mais um evento em formato webinar. Compõe a nossa mesa virtual Dr. Leonardo Dominique Pereira, vice-presidente da 38ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil de Santo André, eu, Amanda Costa Garcia, presidente da Comissão de Defesa da Mulher em Situação de Violência da OAB de Santo André, Dr. Antônio Batista Gonçalves, palestrante. Hoje abordaremos o tema, o caso Mariana Ferrer, reflexos legislativos e criminológicos. O Dr. Antônio Gonçalves, pós-doutor, doutor e mestre pela PUC São Paulo, vice-presidente da Comissão de Criminologia e Vitimologia da OAB Santo André. E eu passo a palavra para o vice-presidente para as considerações iniciais. Boa noite a todos os colegas presentes que estão nos acompanhando através dos nossos canais. Boa tarde, nossa presidente, doutora Amanda Costa Garcia, presidente da Comissão de Defesa da Mulher em Situação de Violência da 38ª subseção. É uma honra tê-la aqui como anfitriã do nosso trabalho, dos nossos trabalhos hoje aqui, né? Gostaria de saudar também o doutor Antônio Batista Gonçalves, presidente da nossa Comissão de Criminologia e Vitimologia da OAB de Santo André. Mais uma vez aí teremos uma aula do doutor Antônio, uma aula, eu digo que especial, né, doutor? Tive a honra, o prazer de acompanhá-lo aí em algumas semanas atrás, com várias referências da advocacia criminal no Estado, e hoje aqui nós temos o privilégio de tê-lo como palestrante desse tema importante, atual, para a nossa sociedade também. Então, doutor, em nome da 38ª subseção, em nome da nossa presidente, doutora Andréa Tartucci, gostaria de cumprimentá-lo, gostaria de agradecer mais uma vez essa oportunidade de estarmos dividindo conhecimento e com os demais colegas também. É uma honra, doutora Amanda, sempre presente também nos trabalhos, e nunca menos importante também, né, a doutora Priscila Kogan, nossa diretora de comissões, e a doutora Viviane Rocha Machado, que é diretora de Cultura e Cursos Jurídicos da 38ª subseção. Gostaria de também aqui transmitir um caloroso abraço de toda a diretoria para a doutora Amanda e para o doutor Antônio, tá? Então, em nome da 38ª subseção, declaro aberto os trabalhos, a nossa palestra em formato de webinar. Muito obrigado. Obrigada, doutor Leonardo. Bem, doutor Antônio, mais uma vez eu vou fazer os agradecimentos. É muito bom ter o senhor para compartilhar o conhecimento. O senhor tem sido uma figura muito importante
na parte acadêmica da nossa comissão, que vem trazendo assuntos técnicos específicos para acrescentar no nosso conhecimento, para colocar as mulheres em pé de igualdade, também com relação às questões técnicas. Temos capacidade, mas nem sempre temos o acesso à condição para a formação técnica. Então, tem sido um apoio muito bom e necessário para enriquecer tanto a comissão quanto os colegas presentes, que o convite do aprendizado é estendido para toda a nossa classe. E nós estávamos falando sobre o caso Mari Ferrer com a doutora Cláudia Luna, a presidente da Comissão da Mulher de São Paulo, e foi, assim, maravilhosa a palestra dela também. Ela me deixou uma frase que marcou o meu coração. Ela disse: estávamos falando sobre os desafios que nós, mulheres, enquanto advogadas, passamos no exercício da profissão, né? Como a gente leva a fama de brava, né? Porque a mulher tem que ter ali um pulso mais firme, tem que estar com conhecimento 3, 4 vezes a mais, né, no estudo, porque a todo momento nosso conhecimento ele é questionado de alguma forma por conta da estrutura patriarcal. E a doutora Cláudia Luna deixou uma frase que falou muito no meu coração, e ela disse: o sistema de justiça está para as mulheres, assim como a Santa Inquisição esteve para as bruxas. E eu acho que mais ou menos o que o senhor vai trazer aqui para o debate mais técnico com relação ao crime, mas vamos dialogar sobre esses desafios que a mulher, como advogada, enfrenta dentro do judiciário também. E estou aqui ansiosa para aprender muito com o doutor. Nós fizemos um presente, acho que o senhor já sabe, né? Que vai receber o presente da comissão. Olha aí, ó. Que tudo, que é o hein? Temes. Ó, o que tem aqui? Tá vendo? Que tudo. Feito pelas nossas mãos. Merecido, porque o hein, senhor Antônio? merece, Merecido, tem contribuído merecido. muito. Já fiquei com Merecido. mais peso agora para falar na palestra. Fiquei com medo agora. Imagina. Tem o presente da outra palestra e tem o presente já vou dessa falar palestra. de tudo. Fica tranquilo, não esqueci de nada. Muito, muito obrigada. Boa palestra. Bom, vamos começar com o protocolo, que senão depois eu recebo bronca, que eu sou muito informal. Então, inicialmente, eu quero agradecer não apenas a nossa sempre presidente, doutora Andrea Tartucci, como também meu querido amigo e irmão Leonardo Domenichelli, parceiro de lutas. Muito me honra a presença de Vossa Excelência aqui, independente da nossa amizade, sua história o precede. A doutora, e eu peço, em nome do doutor Leonardo, que estenda meus cumprimentos a toda a sua diretoria e também a minha queridíssima amiga e irmã, doutora Priscila Kogan, que só não está conosco em virtude de estar com compromissos profissionais previamente agendados. A doutora Amanda Garcia, ela é suspeita, porque eu já dei uma palestra para ela há não muito tempo atrás, e eu fiquei encantadíssimo com o conhecimento dela, e eu ia responder, você vê como são as coisas, hein, Léo? Eu não consegui sequer fazer a minha piada, que eu ia chegar falando assim: olha, essa questão da Santa Inquisição, das bruxas, eu vou ficar que nem a imagem de Artemis aí no fundo, eu vou ficar com os olhos vendados, porque a justiça não pode ter lados. Ela já me falou que eu vou ganhar de presente, já fiquei até sem jeito de começar assim. Aliás, só para eu mencionar, eu já estou sabendo, a doutora Kogan já me contou que eu vou ganhar um belíssimo Buda por conta da minha participação anterior, e eu já me comprometi a, quando receber, fazer um vídeo de agradecimento com o mesmo. Então, quando vier a Artemis, aí eu vou fazer também a mesma coisa. Eu gosto da presença da doutora Amanda, porque ela sempre nos traz
reflexões muito ponderadas, que são frutos da sua extensa pesquisa. A questão eu vou começar pela questão final da doutora Amanda, não a inquisição anterior, a questão da representatividade. Graças a Deus, esse sistema patriarcal, a qual a doutora Amanda mencionou, ele vem sofrendo positivas rachaduras. E me parece que entre a nossa classe, o ponto muito positivo é que a semana passada ou a semana anterior, eu já não sei mais nem que dia é hoje, essa história de pandemia, eu já perco as contas da coisa, mas se não foi a semana passada, foi a anterior, as mulheres se tornaram o maior número de advogadas no Brasil. Então, isso mostra que, independente do ranço e do resquício machista, é apenas uma questão de tempo para que essa abertura e essa legitimação de direitos sofra uma guinada positiva. Mas concordo com a doutora Amanda que ainda existem bolsões de resistência. E o bolsão mais escandaloso, nós tratamos disso, que era a tese da legítima defesa da honra, que se isso não é uma questão machista, eu já nem sei mais o que é, porque é a lei, para quem o público é rotativo, então, para quem não sabe, a legítima defesa da honra era a autorização indireta, já que não tinha nada previsto efetivamente, nem no Código Penal, nem na Constituição. A Constituição, então, nem se fala. Mas no Código Penal, algo que autorizasse a lavação da honra com sangue. Essa é a nomenclatura que se utilizava, e o caso mais emblemático na sociedade brasileira foi o caso do Doca Street, que proferiu 3 tiros na face de uma mulher muito bonita, à época uma expoente, uma personalidade da sociedade brasileira, a Ângela Diniz. E a defesa do Doca Street mencionou que ele estava cego, que ele não conseguia sequer raciocinar sobre o que estava fazendo, tal a corrosão da sua alma que o ciúmes o impingiu, por conta de, em tese, ela se insinuar para outros homens, como se uma coisa justificasse a outra. E a doutora Amanda pode pensar assim: Antônio, vamos andando, você tem uma palestra para falar, é Mari Ferrer. Mas é exatamente essa a conexão. O caso da Mariana Ferrer é um resquício claro e cristalino desse machismo que ainda imperava, e eu ouso até dizer que ainda impera no Judiciário Nacional. Porque, para quem não sabe a história dessa jovem, a história da Mariana Ferrer é a história da maioria das brasileiras. Para quem não sabe, e a doutora Amanda e o Léo já sabem, eu sou louco da estatística. Então, a cada 8 minutos, uma mulher é estuprada. A cada 2 minutos, uma mulher é agredida. Então, isso porque nós temos, segundo estatísticas da própria polícia, nós temos uma notificação em torno de apenas 10%. Nós temos uma subnotificação, ou seja, os crimes não chegam ao conhecimento da justiça em torno de 90%. Isso é, no mínimo, assombroso. E o que é pior, casos como dessa jovem, a Mariana Ferrer, causam um desestímulo para as poucas mulheres que encontram coragem para denunciar. Porque qual é a grande dificuldade das mulheres denunciarem uma violência contra si? Tirante o feminicídio, que ela não tem como reclamar, porque ela veio a óbito, todas as demais violências são denunciáveis. Mas aí entram questões
que eu sempre menciono, que é a falta de acolhimento, seja das autoridades, ou da sociedade, ou da família. Porque quando você não denuncia, seja por vergonha, por medo de ter um estigma social, por ter uma perseguição dos seus parentes, você dedurou o seu marido, você enxovalhou a reputação da sua família. Quer dizer, falar mal do marido não pode, mas ele lhe agredir, tudo bem. Isso é problemas que todos os casais passam, você tem que ser mais compreensiva. E aí entram as justificativas psicológicas que abalam o emocional de qualquer mulher. E elas usam essa justificativa como forma de explicar o inexplicável, que é a agressão. Então ele estava num dia ruim, eu falei alguma coisa que o desagradou, nossa, eu também não tive sensibilidade. Eu não fiz um almoço adequado, e por conta disso ele revidou. Ele foi demitido. Quer dizer, o leque de desculpas é muito vasto para enfrentar um único problema, que não há espaço para o agressor. O agressor ele não tem uma carta de autorização para praticar nenhum tipo de agressão a uma mulher, seja verbal, psicológica, emocional ou física. Isso sem falar nas questões dos estupros. Eu já vou... As coisas parecem que não fazem sentido, mas eu prometo que eu vou amarrar tudo isso em algum momento. A questão do estupro. Nós temos casos reiterados de estupro, como eu mencionei, uma mulher estuprada a cada 8 minutos. E 87,5% das pessoas estupradas são mulheres. Mais de 70% das estupradas foram estupradas por laços familiares, parentes próximos, ou amigos conhecidos, ou um namorado, um ficante, um amigo próximo. E como fica a denúncia disso? Como fica o acolhimento disso? E não raro, quando uma mulher denuncia e essa pessoa responde, esse agressor responde processo, no transcurso do processo, a vítima muda de opinião ou resolve retirar a queixa. Por quê? Porque ela se arrependeu? Não, é porque ela ou não foi acolhida com a devida vênia e o merecido respeito, ou ela foi desestimulada pela própria família. Então, amarrando isso com o caso da Mariana Ferreira. Essa, para quem não sabe, essa jovem, ela foi contratada para ser promoter. Promoter é aquela pessoa que divulga as atividades de um espaço. E ela foi contratada para fazer essa função numa casa de eventos lá em Santa Catarina. E a função exclusiva dela era atrair novas pessoas para esse estabelecimento. E uma dos frequentadores dessa boate a qual ela trabalhava resolveu, não tem um termo melhor para usar, ele resolveu que ele era melhor do que qualquer um, colocou um Boa Noite Cinderela ou algo que o valha na bebida da Mariana e a estuprou. Mas e como é que você prova isso? Não é o Antônio que afirma isso, é o processo. Porque a roupa dela estava ensanguentada, porque a Mariana era virgem, e a sua calcinha tinha sêmen desse estuprador. E, independente dos fatos, o problema não estava aí por si só. A Mariana, ela não teve coragem, e eu não sei nem dizer se coragem é a palavra correta, porque quando você sofre um ato atroz como esse, a sua autoestima, a sua segurança está em frangalhos.
Então, não se trata de coragem, pode ser que ela não tivesse estrutura emocional suficiente para oferecer uma denúncia. Ah, mas e por que ela demorou? Simples, porque cada organismo varia de pessoa para pessoa, seja numa questão emocional, psicológica ou física. Então, ela não teve segurança para fazer a denúncia, ela demorou 1 ano para tal ato. E quando ela o fez, ela sofreu preconceitos de toda a sorte. Independente de qualquer coisa, ela merece meu respeito por ter denunciado. Só que aí os acontecimentos que se desdobraram na oitiva dela é que causam espécie a profissionais como eu, como a doutora Amanda, como o Leonardo Dominichelli, que são pessoas que atuam diuturnamente pela valorização da justiça. Ela foi modificada do papel de vítima para o papel de facilitadora da conduta. Aquela conduta essencialmente, aquela justificativa machista que era tão comum no Brasil, de não tão antigamente, que dizia assim, não, o sexo com ela foi plenamente consensual, mas veja bem, ainda que não tivesse sido, ponto. Como assim, ainda que não tivesse sido? Se ainda não tivesse sido, é um estupro, ora pois. Ou será que a minha Constituição Federal mudou? Será que o meu Código Penal tem outro artigo aí que não o que eu conheço? Mas, enfim, então, segue a linha da defesa. Ainda que o sexo não tivesse sido consensual, veja bem, ela facilitou, porque ela vinha com roupas que mostravam até seu útero. Ora, senhores, senhoras, a pessoa pode andar nua. Isso não dá o direito de ninguém se apropriar indevidamente da sua honra, de macular o seu físico. Então, quer dizer que uma pessoa que faz topless na praia, ainda que no Brasil não seja permitido, mas se uma pessoa faz topless lá em Saint-Tropez, praia que o Leonardo conhece bem, essas praias mais chiques, uma pessoa faz um topless em Saint-Tropez, isso, o fato dela estar com os seios nus já me autoriza a estuprá-la? Não, não existe isso. Então, isso é um pensamento essencialmente machista para justificar o injustificável. E o problema não me parece... Né? Fala, Léo. Desculpa te interromper, machista e nojento tipo de pensamento. Esse é o ponto, eu ia chegar exatamente aí. Porque o problema não é só você impor o seu machismo, é você desconstruir a agressão, o crime em si, mostrando ou tentando mostrar que aquela pessoa ela não foi a vítima, e sim ela foi a causadora do ato, como se um estupro tivesse um cartão de convite. Olha, me estupra aqui, porque hoje eu quero ser estuprada. Isso não existe em nenhum lugar do mundo. Mas, pasmem, senhoras e senhores, foi exatamente o que a defesa tentou e conseguiu comprovar no transcurso do processo. Mas conseguiu comprovar por quê? Porque usou de meios não muito próprios. E, inclusive, a defesa do réu, do estuprador, foi denunciada pela OAB de Santa Catarina por má conduta. E a resposta daquele profissional foi: atuei dentro dos limites éticos permitidos na advocacia. Então, para que as pessoas tirem seu próprio juízo de valor, o que aconteceu no depoimento da Mariana? Já é uma situação constrangedora por si só. A doutora Amanda, que tem experiência no dia a dia de mulheres vítimas de violência, faz inclusive um trabalho muito positivo e muito reconhecido na comissão, a qual eu já a congratulo por isso, mostra que o simples fato dela passar e reviver tudo o que aconteceu na mente
já a desestabiliza emocionalmente. Imaginem vocês que nos assistem quando um advogado começa a ser agressivo, falar alto, lhe constranger, dizer que você está mentindo, que você está sendo facilitadora, para ser uma palavra menos proba, que não foi nem sombra do que ele utilizou. Chamou ela de palavras de baixo calão e, dentre outras coisas, que ela favoreceu ou praticamente induziu o cliente dele a uma conduta que o resultado não poderia ter sido outro, senão o que aconteceu, que na visão dele seria um sexo consensual. Ora, senhores, senhoras, meus amigos e minhas amigas, estupro não é relação consensual. E é aquela conversa que eu vou ter cá entre nós. Se você se aproximar de uma moça ou de um rapaz, agora não, porque graças ao bom Deus temos o distanciamento social, mas quando tudo isso voltar ao normal e você utilizar as suas técnicas avançadíssimas de paquera numa boate, e você for falar ou com uma moça ou com um rapaz, se você verificar que qualquer um dos dois já passou do ponto de vista alcoólico, já passou do limite, você é o responsável pelo resultado. Não existe sexo consensual com quem não tem o discernimento de fazê-lo. Ah, não, mas ela facilitou, ela queria, ela estava me dando mole. Não existe dando mole com quem está bêbado. Tem até aquela frase popular, eu não quero falar, né? Mas o de bêbado não tem dono. Isso é um outro pensamento machista. As pessoas têm de ser respeitadas. E ninguém pode sequer ser beijado à força, porque não tem consciência, que dirá ser estuprado. E no dia seguinte, nossa, mas o que aconteceu? Não lembro. Se a pessoa se sentiu violada, percebeu que houve um estupro, denuncie. Denuncie, porque essa conduta do machismo, como a doutora Amanda muito bem mencionou no começo da nossa conversa, só pode se modificar se houver a denúncia. E se também a cultura do nosso judiciário deixar de acolher esse tipo de justificativa. Então, a meu ver, parece que foi um marco histórico a derrubada da legítima defesa da honra por parte do Supremo Tribunal Federal, que, como eu disse, era uma tese que não encontrava nenhum agasalho na Constituição Federal, mas que ainda assim era utilizada em larga escala nos tribunais do júri ao longo do Brasil, e com relativo sucesso ainda em 2021, pasmem vocês. Então, denuncie a necessidade de uma mudança de mentalidade, mas essa mentalidade só vai se modificar quando os agressores passarem a ser responsabilizados. O que aconteceu com a Mariana Ferrer depois desse catastrófico, não tem uma palavra mais singela para falar, desse catastrófico, abusivo e humilhante depoimento? Ela foi tratada como a facilitadora, o agressor foi pintado e desenhado como um pobre coitado, e o juiz, e isso o Leonardo há de se lembrar muito bem, causou um avalanche de repercussão quando, em tese, o juiz não fez isso, mas, em tese, o juiz teria dito que houve um estupro culposo. Ora, pois, eu nunca ouvi falar num estupro culposo. A modalidade culposa é quando você não tem a intenção do delito. Como é que você faz um estupro sem a intenção do delito? Não conheço. E eu comecei, mas me arrependi. Nossa, eu não queria. Desculpa. Não existe. Estupro ou é doloso
ou é tentativa de estupro, você quer o resultado. Mas não foi isso que o juiz decidiu. A mídia divulgou erroneamente que o juiz mencionou ter sido um estupro culposo. Não, o juiz não fez isso. O que o juiz disse é que não haviam elementos suficientes para aferir o dolo do autor. Por isso que se concluiu por o estupro culposo. Não, na verdade, quando ele disse que não houve o dolo, não houve a intenção de estuprar. Então, significa que o juiz convalidou que, em tese, o ato foi consensual. E aí ele foi condenado por uma pena muito mais branda do que deveria. Nem preciso dizer que houve uma comoção nacional com as imagens, e graças a Deus que hoje nós vivemos o período das gravações, porque esses constrangimentos, a doutora Amanda não vai saber disso porque ela é jovem, mas eu que já tenho um RG avantajado, eu sei que essa prática era e é muito comum nos tribunais do júri, nos quais não havia filmagem. Esse constrangimento, o advogado de Santa Catarina, ele, de uma certa forma, tem alguma razão. Quando o júri ele não é televisionado, acontece de tudo. E porque justamente a sua tentativa é de desestabilizar a vítima ao máximo para trazer uma vantagem ao seu cliente. Isso é o correto de se fazer? É a função de um advogado agir assim? No meu parco entendimento, não. Mas existem advogados que usam essa estratégia, ainda que eu ache reprovável, o doutor Leonardo, a doutora Amanda também acho que sim, isso é uma estratégia. Às vezes dá certo, às vezes não dá certo. Mas, volto a dizer, no meu singelo entendimento, quando a estratégia dá aso à humilhação e ao constrangimento, a única coisa que você vai produzir a partir daí é o desestímulo da vítima em querer denunciar o seu agressor. As imagens do que aconteceu com a Mariana Ferrer serviram negativamente para milhares de mulheres que são estupradas e agredidas diuturnamente para não denunciar. Por quê? Porque elas viram em rede nacional que, se elas forem ao judiciário, elas podem ser a Mariana Ferrer de amanhã. Cientes disso, o Congresso Nacional, através da Câmara dos Deputados, fez um projeto coletivo com 25 deputados, no qual se prevê a responsabilidade civil, administrativa e penal para o juiz que não coibir essa prática em uma audiência. E não importa quem seja o ofensor, pode ser um advogado, pode ser um promotor, pode ser o próprio magistrado. Só que, como tudo no Brasil, a iniciativa é belíssima, o desenrolar nem tanto. O projeto foi aprovado na Câmara e agora está estacionado, e muito estacionado, no Senado Federal. Então, ainda não há nenhuma resposta ao nosso ordenamento jurídico sobre isso. Acho que eu não... Pode falar, Léo, estou ouvindo. Opa, desculpa, Antônio. Não, é que eu achei que estava no mudo aqui. E hoje também, né, Antônio, até aproveitando aí a sua fala, hoje também nós teremos uma decisão importante, né, que está para sair lá em Guarapuava, né, sobre aquele feminicídio praticado pelo marido, né, o marido noivo, né, daquela advogada, né, noivo, e foi lançado, e teremos hoje, provavelmente, até o final da noite, teremos a decisão dos jurados, né, do Conselho de Sentença, né. É muito bom aproveitar essa oportunidade que nós estamos aí ao vivo, né, e também lembrá-los aí para acompanhar, né, qual vai ser a decisão, qual será a decisão dos jurados aí nesse
nesse plenário que já perdura aí há mais de uma semana, salvo engano. É verdade, é um caso extremamente complexo e Sem querer mudar de situações, sair de uma para outra, mas eu achei não, eu ia importante, complicar o Antônio. que já estava ruim, Eu aí eu achei, ia complicar um pouco mais. eu achei importante lembrar, porque é algo que nós estamos até conversando sobre teses também, né, sobre se foi, se não foi praticado ou não, e teremos uma decisão aí de um júri, e essa decisão provavelmente também, porque tudo, né, pelo que tudo indica, vai se basear no laudo lá, né, porque a grande questão é o autor dos fatos alega que ela se jogou. Porém, temos um laudo aí, salvo engano, no processo, me corrija se eu estiver enganado, que reconhece que ela morreu por asfixia, não por conta da queda, né? Enfim, Ela apenas já isso. estava morta quando foi Desculpa, coisa a minha interrupção, Antônio, mas assim, só fiz questão de tentar ajudá-lo aí. Ao contrário, e na verdade, o que eu ia falar é que eu não sei nem dizer se o que acontece hoje em dia é que a nossa sociedade está em descompasso e as pessoas estão doentes emocionalmente por conta da pandemia, ou se a pandemia fez outra coisa, que é desvelar condutas que já existiam, mas que por conta do isolamento social se tornam mais evidentes ou mais perceptíveis. Só para dar notícias frescas, e olha que eu e o Léo nem somos o da Atena, mas hoje tivemos um caso gravíssimo aqui em São Paulo, também de uma pessoa que, lá na Avenida Paulista, que matou uma criança e que queria invadir um estabelecimento educacional para matar outras crianças. Quer dizer, parece que no Brasil começou a virar moda esse tipo de coisa. Eu não vi, Antônio. Eu não fiquei sabendo, não, infelizmente. Que Foi triste, agora né? à tarde em São Paulo. Que triste, né, Antônio? Que triste, muito triste. Isso mostra que a nossa sociedade não aprendeu nada em termos de fraternidade e compaixão, e eu vou querer daqui a pouco ouvir a doutora Amanda, porque ela sempre traz palavras muito inclusivas sobre isso, mas a grande questão é a seguinte: quando você tem coragem para desferir um ato de agressão contra um terceiro, isso mostra o quanto a nossa sociedade caminha mal. Porque, veja, nós temos, desde a criação do Código Penal brasileiro, em 1940, nós temos 180 leis penais. Quer dizer, não é falta de legislação, mas algo não caminha bem. E o que não caminha bem? Não é prender as pessoas que você vai solucionar, elas não terem a sensação de impunidade. Porque quando elas se sentem que não serão responsabilizadas, elas se, entre aspas, empoderam ou se encorajam para praticar ou reiterar condutas. Então, aí casos como o da Mariana Ferrer, casos como dessa jovem que era noiva e veio a óbito, se tornam estatísticas. E é aí a função da sociedade brasileira. Nós temos que quebrar as estatísticas. Mas de que forma? O que adianta eu denunciar e ser a próxima Mariana Ferrer no judiciário? Essa é a minha palavra final, porque eu já falei muito hoje. A questão que precisa ser modificado, e essa é uma briga antiga minha e da doutora Amanda, a questão do acolhimento. É vital e indispensável que as nossas autoridades, e dentre elas temos o judiciário, que seja Caiu, Amanda? Eu estou aqui, eu acho que o doutor Antônio travou. Ah, tá. Aguardar ele reconectar, né?
Uhum. Alô? Vocês ouvem? Oi, agora sim. Cheguei. Agora sim, Antônio. Deu uma travada aí. É só para mostrar que a minha cara também quis mostrar alguma ruga mais esticada. O Antônio, só uma parte, desculpa interromper novamente, eu tinha avisado no chat para a doutora Amanda, eu vou precisar me retirar, tá? Mas eu gostaria muito, infelizmente, tá? Mas o tema é assim, além de essencial, é muito atual, Instigante. e eu acho que não, eu acho que é necessário, sabe, Antônio? Eu eu sou um defensor ferrenho também, você sabe disso, já conversamos. Eu não sou a favor da política de repressão, eu sou a favor da política de prevenção, e eu acho que um país ele só anda para frente quando ele investe em educação. Educação, em esporte, lazer, tá? Então, eu acho que essas minhas considerações finais, eu posso dizer dessa forma, eu acho que não é nem como diretor da OAB, é como um cidadão, como um pai de família, né? Tenho filhos e eu acho que se algum representante, se algum governante puder estar acompanhando mais uma aula que é aqui compartilhada por ti, eu acho que ele vai parar um pouquinho e pensar mais na sociedade, nas crianças, e investir em educação do que em repressão. Repressão não leva a nada. Repressão é só bagunça, é só desgaste. Desculpa um pouquinho o meu desabafo, mas é algo que é necessário a gente Ouvi aproveitar. verdade até agora, pode seguir aí, viu? E fala hoje, tá, Antônio? E eu agradeço imensamente a tua participação. Amanda, me dá licença, com licença, por favor, tá bom? Se você Antônio, não me ligar amanhã, eu vou ficar hashtag magoado. um abraço, fica com Deus. Fique com Deus, obrigado. Eu ia concluir e falando o que o doutor Leandro mencionou. É a questão do acolhimento e, mais isso, há a necessidade de se incentivar as denúncias e o fundamental é exatamente o que o doutor Leonardo falou, que era o que eu ia complementar agora. Não adianta uma pessoa agredida, e não importa se é do sexo masculino ou feminino, uma pessoa que foi estuprada, uma pessoa que foi vítima de violência, não adianta nada ela anunciar se a taxa de elucidação dos inquéritos policiais no estado de São Paulo não passa de 8%. Então, isso que o doutor Leonardo falou é a mais pura verdade. Nós temos problemas de infraestrutura, perdão, de falta de pessoal, falta de material. E por conta disso, a nossa polícia, não apenas em São Paulo, mas de uma maneira geral no Brasil, ela atua de maneira repressiva. Ela chega atrasada no crime. Então, ela vai lá e repreende uma conduta. Ela não consegue fazer a prevenção para evitar que ela aconteça, que seria a atividade primordial de uma polícia. Vamos ver se agora eu paro de tossir. Então, sem querer misturar os assuntos, mas, por exemplo, o que aconteceu nessa chacina no Jacarezinho mostra que a polícia ela é repressiva, ela não é investigativa. E isso ocasiona danos à nossa sociedade. Então, a fim de evitar que existam mais Marianas Ferrer, a fim de evitar que o Brasil seja o número 4 em quantidade de feminicídios no mundo, nós devemos modificar a forma de investigar os delitos de uma maneira geral. E que forma podemos fazer isso, que é a minha mensagem final, que é na esteira do Leonardo. A questão da cultura e da educação. A educação é sempre a chave de tudo. Nós já temos o primeiro passo essencial
que termos mais mulheres em posições de comando, mais mulheres na advocacia, é suficiente? Longe disso. Mas precisa ter uma para terem duas, para terem 4, para terem 8, para terem 1000. Há necessidade dessa proliferação. Mas a cultura do estupro, a cultura da violência, só vai se modificar quando houver educação. Aquela piadinha racista do avô, e você fala, tem problema, ele é assim mesmo, releva o que ele pensa porque ele é antigo. Não, ele tem que ser reprimido, ele tem que ser repreendido, porque ao contar uma piada racista, ele dissemina o racismo. Quando ele faz um gesto jocoso, uma moça está com uma saia curta, aí numa festa uma pessoa vai lá e dá um tapa na sua nádega, e aí tem sempre aquele sorrisinho maroto. Não tem que ter um sorrisinho maroto, tem que ter uma denúncia. São só com esses atos que essas atitudes machistas vão desaparecer na nossa sociedade. E tudo começa dentro das nossas casas. A educação fundamental, ela é dada nos nossos lares e ela é sequenciada nas escolas. Então, cabe a nós, com os nossos filhos, mostrar que isso não é adequado, que não é correto, e impedir e evitar atitudes machistas. Só assim nós poderemos modificar esse grave e desastroso cenário que nós temos na realidade brasileira. Doutora Amanda, é isso que temos para hoje. Fico agora à mercê da sua chuva de perguntas, que eu sei que virá, mas antes eu quero ouvir os seus sempre brilhantes comentários. Muito obrigado e boa noite. Obrigada, doutor. Sempre ouço verdades quando te escuto. E essa parte final da sua palestra é um assunto que dói no íntimo do coração, né? Não tem uma forma divertida de lidar com esses assuntos, mas eu sempre ressalto que o senhor traz com brilhantismo e bom humor, e a gente aprende de uma forma muito boa, muito gostosa, apesar do peso do assunto, né? E é verdade, os seres humanos, enquanto espécie, a gente é dependente da cultura e aprendemos sim por repetição. Por isso, a educação, a desconstrução desses comportamentos, eles são importantes, né? Eu procuro sempre pontuar as agressões em formas de piada, e a gente, na convivência entre mulheres, porque a maneira que eu mais aprendo é em roda de mulheres, e onde eu escuto também os depoimentos mais tristes e que não chegam ao judiciário e que não vão chegar àqueles que estão lá nos 90% da estatística, né? Que a minha especialização é o acolhimento, porque na maioria das vezes a gente não tem muito o que fazer por essa mulher, principalmente porque ela não tem condições nenhuma de trazer para o judiciário, e às vezes a mulher consegue falar pela primeira vez depois de 20 anos. Essa semana mesmo nós fizemos um acolhimento de um estupro que a mulher conta com riqueza de detalhes, acontecido há mais de 20 anos. E é muito triste ouvir, apesar de ser necessária a escuta efetiva, atenciosa, que é a ferramenta mais importante do acolhimento, esvaziar o pensamento para pelo menos ouvir aquela história de uma forma que você esteja ali com a pessoa, né? Sem pensar em outras coisas, sem fazer consulta em celular, nada disso. Que hoje a nossa cabeça também ela fica, às vezes, em outros lugares e o que é tão simples se torna impossível. Às vezes é difícil a gente conversar com alguém e é difícil a pessoa nos ouvir por conta dessas fugas, né, mentais. E é muito triste participar de tudo isso e perceber como a estrutura é falha, e realmente o nosso país está muito mais interessado em punir, tanto que a gente tem aí, o senhor até ensinou na outra palestra, a superlotação dos presídios, e como custa
se eu não me engano, umas 5, 6 vezes mais barato uma pessoa na escola do que uma pessoa na cadeia. São E mesmo R$ assim, 2.200 um aluno por ano contra R$ 2.400 um preso por mês. então, por mês. Mês. E foi uma estatística que o senhor trouxe que tremeu meu coração, porque é muito triste pensar nisso tudo, né? Sendo que a educação é a nossa salvação sempre, por todas as reflexões, por todos os caminhos, onde a gente para pensar sobre esse assunto, não tem outro caminho, tem que ser a educação. Até dos mais velhos, né? Tem mais de Principalmente dos 70 mais anos, velhos. não aprende mais. Então, já cria-se, assim, teses para absolver os agressores, principalmente quando já tem mais idade, que são impenetráveis, né, com relação aos costumes. De fato, a gente vai envelhecendo, vai ficando mais ranzinza mesmo, vai perdendo essa vontade de evolução. Mas se Não a senhora todos, me né? Eu quero permite, evoluir. se a senhora me permite a questão do idoso, isso é verdade entre aspas, porque quando ele é constrangido em público, ele cessa. Então, a fim de não sofrer uma nova censura, ele vai pensar 2 vezes antes de fazer algum comentário jocoso. O que não pode, aí eu concordo em 100%, é você chamar ele de lado, fora do convívio com terceiros e o repreender. Aí não vai adiantar nada. Mas em público, mas eu fico constrangido de repreender meu avô, nossa, coitado. É justamente por esse coitado que a cultura Que a se violência perpetua. Então, se perpetua. você o repreender, ele ficará vexado, ficará com vergonha perante os demais e não repetirá a conduta. Aqui em Santo André, nós temos os grupos reflexivos de mulheres e formação para as mulheres, né? Que são as promotoras legais populares, é um projeto onde eu sou voluntário, e tem o projeto de reflexão para os homens, com o Iagora José, que trata justamente essa questão das reflexões para a desconstrução, até para que o homem também não seja vítima em algumas situações do machismo, né? Trata bastante a questão da paternidade, umas questões singelas do dia a dia que, com certeza, colaboram para essa desconstrução, para que a gente chegue nesse ideal, né? E também tem um projeto da delegacia que chama PARE, que qualquer homem investigado, ele é convidado, né, pela delegada para participar. A OAB até já fez parceria, o Projeto PARE, que também são aulas para reflexões, mas do investigado. O Iagora José já é para depois da condenação, que demora um pouco mais. Então, até chegar lá demora, mas existe. Até a gente pede, com base na Lei Maria da Penha, que faça obrigatoriamente o curso pedagógico. E alguns juízes aqui de Santo André têm direcionado, eu acredito sim nisso, independente da idade. O senhor Entre falou aspas, sobre... é o que a gente chama de justiça restaurativa, que é o primeiro bom passo para findar com a violência, né? Eu sempre anoto as palavrinhas, né, que me chamam a atenção durante a palestra, para dialogar sobre e ressaltar as questões que são realmente necessárias, né? O senhor falou sobre a coragem para as denúncias, né? A nossa comissão tem um projeto de acolhimento que precisa acolher para a mulher ter essa coragem, na maioria das vezes, onde a gente lida também com a capacitação dessa mulher, com apoio psicológico, obviamente, para que ela chegue na tão sonhada denúncia ou na tão sonhada separação, no divórcio. E nós construímos essa estátua nas oficinas de acolhimento, onde a gente dialoga sobre essas questões. E quando a mulher ela sai, ou quando ela denuncia, ela ganha esse troféu, como é algo singelo e simbólico para validar a coragem, porque é muito difícil denunciar. Primeiro a mulher fica sem alma, para depois ela conseguir voltar para o lugar e tentar pensar no que vai acontecer a partir dali. E ainda tem todos esses medos de enfrentar todas essas situações. Então, assim, a coragem é um dos elementos fundamentais para que a gente saia desse lugar. E o senhor falou também com relação à roupa, e é muito triste ainda se acreditar que
importa a roupa que a mulher está usando, né? Quando se pergunta a roupa que a vítima está utilizando. E há pouco tempo eu participei de uma roda de conversa com puérperas. Como eu tive bebê há pouco tempo, eu estou envolvida no mundo do puerpério, né? Das gestantes, Quanto das tempo, hein? violências obstétricas. Já está com 8 meses. Olha, parabéns, hein? Obrigada. E aí, nós estávamos falando sobre o estupro no casamento. Que é muito comum, infelizmente. Que parece óbvio, mas não é, não é. As mulheres não sabem, a maioria das mulheres não sabem que o consentimento dentro do casamento, ele também é necessário. Aí eu queria saber se o senhor pode dialogar, pode explicar para a gente sobre o estupro dentro do casamento e a questão do consentimento, da importância também, que se trata de uma obrigação ou não. Vamos lá. Essa é uma questão muito importante. Eu até ia falar disso e foi uma das vezes que o Léo me interrompeu e acho que eu me esqueci. O fato de você casar ou você ter uma união estável, você ter um namoro alongado, porque eu conheço amigos que namoram há 9, 10 anos, e depois casam, separam em 6 meses, nunca vi isso. Mas longevos namoros, que seria equiparado a uma união estável, ainda que não tenha um contrato ou algo do gênero. Mas quando você tem a responsabilidade formal, entre aspas, que é o contrato de união estável, ou o contrato de casamento, outra regra machista, mas é uma regra machista tácita. Ela não é expressa, ela não é verbalizada, mas ela é ensinada pelas antigas gerações, de que a mulher deve servir ao seu marido e que ela tem que estar disponível para quando ele assim o desejar. A mulher não tem o direito, atenção, não é o Antônio que está falando, é a tradição da velha guarda, que a mulher tem o dever de, quando o homem estiver interessado em um ato carnal, ela tem a obrigação de ceder, porque isso é uma prática obrigatória e natural do casamento. E aí vai ser fala comum dizer daqueles momentos nos quais a mulher não tem interesse nesse ato. Então, são aqueles ditos populares: ah, estou com dor de cabeça, ah, estou de mau humor, ah, estou com cólica. A grande verdade é que você não precisa dar nenhuma desculpa. Basta você dizer não. Porque se você não der o consentimento, não há necessidade de o marido, namorado, amante, amigo, ele não tem uma pré-autorização de ir lá e possuir o seu corpo contra a vontade. Se isso acontecer, é estupro. É pura e simplesmente estupro. Ah, não, mas não existe estupro dentro do casamento. Existe. E eu vou piorar o que já é ruim na questão da terceira idade, doutora Amanda. É muito comum na terceira idade, quando a libido já não é mais a mesma coisa, porém, os anos de convivência são muitos, a mulher ela é reiteradamente estuprada, ela não tem o interesse pelo prazer e o parceiro a viola reiteradamente, ela sofre calada, por não ter ou a consciência ou a iniciativa de resistir. Então, às vezes, ela tem o mesmo companheiro há 20 anos, ela se sente envergonhada de dizer que hoje ela não está interessada em ter um ato carnal. E ela cede contra a sua vontade, trazendo vergonha a si mesma, mas suportando calada para não desagradar o seu companheiro. Isso tem nome, é estupro. Então, cabe à defesa da denúncia. E mais do que isso, que a doutora Amanda mencionou muito bem,
há a necessidade premente do acolhimento. Porque para uma esposa estuprada também vale o exame de corpo de delito num hospital. A prática é absolutamente a mesma. E ela, em querendo denunciar, ela deve ser acolhida pelo delegado ou pelo escrevente policial e ela deve ser respeitada no seu direito. Porque, infelizmente, nessa cultura machista que a doutora Amanda mencionou, o delegado, ainda bem que hoje em dia nós temos várias delegacias da mulher espalhadas pelo estado, mas existem muitas cidades que não a possuem. Então, quando não há delegacia especializada na mulher, a estuprada necessariamente tem que ir a uma delegacia comum. E ainda existe resquícios machistas do homem falar: minha senhora, a senhora não é casada? Por que a senhora vem falar de estupro? A senhora não queria fazer sexo com o seu marido e não casasse com ele. Quer dizer, são frases assim que fazem a mulher, que já está em frangalhos emocionalmente, ainda fique balançada psicologicamente, a ponto dela, inclusive, refletir se o que ela está falando não é um exagero. E aí ela continua sofrendo calada. Então, é o que eu falei insistentemente na minha intervenção. O acolhimento é essencial, porque pode parecer de pouca importância, mas um estupro numa relação de casamento pode ser um passo para um estupro de um menor, de um neto, de uma filha, porque esse pai, esse tio, esse avô, ele já tem o hábito de resolver as coisas na força. Então, resista, denuncie, porque você não defende apenas a si, você também pode defender as suas próximas gerações. Professor, e dentro do casamento, o estupro já é um crime difícil da gente produzir a prova, se não for aquela pericial, já é uma questão complicadíssima. Como fica a questão da prova no estupro dentro do casamento? Se essa mulher não tiver a mínima orientação, provavelmente ela jamais consiga fazer a prova. O que o senhor tem para falar para a gente sobre essa questão da prova no estupro dentro do casamento? É o que eu falei, o exame de corpo de delito vale para estuprada no casamento, mas mais do que isso, é muito comum que a estuprada ela tenha o desestímulo, como eu disse, inclusive na própria delegacia. Então, para que ela não volte atrás, leve uma amiga, uma pessoa da sua confiança, pode ser inclusive uma parente próxima, e porque os indícios estão lá. O estupro não acontece aleatoriamente. Então, a conduta agressiva do marido já está percebida em alguma outra atitude. E a sua amiga confidente, ela pode ser uma testemunha ocular muito essencial a fim de corroborar com as suas alegações. E nessa questão do machismo reiterado, nada impede de você fazer um boletim de ocorrência. E, aliás, eu recomendo que seja feito um boletim de ocorrência, independente da denúncia. Porque, ainda que a denúncia não seja acolhida, você sofra machismo na delegacia, mas você registrou o boletim de ocorrência, se a conduta voltar a acontecer, aí ele vai ser preso em flagrante. Então, você já tem um instrumento prévio de defesa. Ah, mas e se eu não for bem acolhida? Ah, se o hospital não me tratar bem? Resista. O seu corpo, é aquela frase que nós ouvimos muito, meu corpo, minhas regras. Ninguém tem direito de invadir e o não é talvez, o não é sim, o não é não. Esse tema nas nossas rodas, né? As facilitadoras, que nesse caso sim são facilitadoras, né? Que é dar informação, a gente usa camiseta escrito não sou obrigada, para que isso fique de alguma forma até ilustrativo dentro do subconsciente, do consciente, e dali para frente, para que essa mulher entenda
quão é importante ela entender sobre o consentimento. E o histórico de violência, ele é extremamente importante. O senhor disse não exatamente com essas palavras, mas uma das coisas que nós ensinamos nas rodas de conversa, educando as mulheres, é que o histórico de violência é importante, que ainda que seja relatado brevemente no boletim de ocorrência, tanto que a Lei Maria da Penha, ela traz a importância do histórico. Então, assim, se já vem sofrendo há 20 anos, contem, eu venho experimentando isso há X anos e agora eu tive coragem para denunciar. É bastante importante. Foi aprovado agora, esses dias, eu não sei o dia exatamente, a lei sobre a análise do risco. Nós já fazíamos isso, a delegacia aqui de Santo André faz, eu acho que aqui no entorno a maioria já fazia, sobre a mulher preencher um questionário para se fazer a avaliação do risco lá no momento do boletim de ocorrência. Ali naquele momento também existem os questionamentos sobre o histórico de violência e sobre se já sofreu violência sexual, que também é muito importante e também considerada mais uma vitória para a gente que está na luta de defesa contra a mulher. E os escritórios, essa informação é importante para os colegas que atuam na área, como é muito fresquinho, doutor, que os escritórios e os profissionais que atuam também podem adotar a prática de aplicar na vítima o questionário da análise do risco. O senhor acha importante esse passo, essa vitória para a nossa luta, professor? Desde que esse questionário saiba ser feito de maneira sensível. A mulher não pode se sentir invadida ao responder esse questionário. Então, volto com a questão do acolhimento. Ela tem que responder esse questionário entendendo que isso não é uma agressão, uma acusação contra si, mas sim um instrumento válido de defesa. E isso é muito importante para ela. E até, inclusive, para uma coisa que nós não mencionamos hoje, mas é essencial, a mulher nem sempre tem a consciência da violência. Então, se ela tem uma boa explicação, se ela consegue compreender o que significa esse histórico da violência, ela também se habilita a identificar que ela é uma vítima. E isso é essencial, porque ela só pode denunciar quando ela tem o conhecimento de que não apenas ela é vítima, mas que ela foi alvo de um crime. Ela pode considerar que o que aconteceu com ela foi, como eu mencionei, um acaso e uma série de outras justificativas injustificáveis. Esse histórico é essencial, fundamental e indispensável até para ela ter o despertar da própria consciência. Mas, reitero, mais do que isso, mais importante do que o próprio questionário, é quem fará a pergunta e a forma como ela é feita. Porque se for de uma maneira agressiva, pode fazer com que a mulher se retraia e, ao invés de produzir um efeito, pode resultar num efeito diametralmente oposto. Exatamente. Eu gosto muito de falar sobre o histórico da violência, porque é importante para os profissionais insistirem, quando acompanham o boletim de ocorrência, de constar o histórico da violência, porque a delegacia, na maioria das vezes, não quer colocar aquele BO de 2 linhas, né? Foi ameaçada, é casada e foi ameaçada. E porque tem pouco funcionário, porque o pessoal está reduzido, e faz muita diferença, inclusive, na hora da concessão da medida protetiva, porque o juiz vê aquele boletim de ocorrência de 2 linhas, onde, às vezes, o boletim de ocorrência tem 2 linhas, porque a mulher sequer conseguiu falar o que aconteceu com ela, né? Ou se ela falou, não foi ouvida e foi deturpado o depoimento dela. Exatamente. E aí, depois... Essas mulheres, nem sempre elas possuem um advogado para as acompanhar já na delegacia, e aí o escrevente fala assim, eu vou melhorar o texto aqui para facilitar para a senhora. E aí ele coloca do jeito dele e não é a verdade. Aqui em Santo André, a gente tem um projeto com a delegada, a doutora Adriane Bontempo, que é de acolhimento eu sou fã da Adriane, viu? Ela é ótima.
A Frente Feminista, junto com as PLPs, a doutora Adriane dá um treinamento e tem um projeto que se chama DDM Amiga. As mulheres da frente, que já são formadas e treinadas depois pela doutora Adriane, têm um acolhimento na delegacia, que é antes de responder a avaliação do risco e antes delas fazerem lá o boletim de ocorrência, que tem sido uma ferramenta bastante importante para a gente. Eu ia falar também sobre a pandemia, dá tempo ainda? Eu te dou 4 minutos, hein? Que na pandemia os índices aumentaram em muito. O senhor trouxe para nós as estatísticas na última palestra e eu fiz bastante reflexões. Eu vou dar uma estatística errônea da pandemia. Há uma estatística de que o número de denúncias diminuiu em torno de 4% na violência contra a mulher. Porém, aonde que você percebe que a estatística é errônea? Porque o aumento das denúncias do 190 aumentou muito. O que isso significa? Que por conta da pandemia, a mulher teve medo de sair de casa, ir até a mulher não consegue sair de casa. Também. A mulher está com o agressor em casa 100% do tempo, está extremamente atarefada. Nós estávamos brincando na outra palestra sobre a diferença do home office e do mulher office. Porque a mulher os homens estão fazendo tese de doutorado e as mulheres estão ficando literalmente doentes mentais por conta do acúmulo de funções, das crianças em ensino híbrido, da questão da alimentação, da família toda em casa, e o homem nas brigas, na maioria das vezes, não o homem, né, o agressor, que pode ser mulher também, mas na maioria das vezes, a primeira coisa que tiram da gente é o celular, nossa única ferramenta para falar com o mundo. Embora haja o boletim de ocorrência online, nem sempre a mulher consegue fazer a denúncia, então é importante também pontuar que as violências elas não acabaram, elas não aumentaram, elas estão acontecendo ainda de forma mais sigilosa, porque eu falo sempre, a estatística depende muito de quem a comenta. Então, é o que eu mencionei, eu fiz questão de dizer a questão do erroneamente. Perante a estatística oficial da polícia, a violência diminuiu com a pandemia. Só que a verdade da estatística é que a violência doméstica, a violência contra a mulher, os feminicídios, que já existiam antes da pandemia, agora eles explodiram e se intensificaram exponencialmente. Justamente por isso que a senhora mencionou, que é o acirramento da convivência social fez com que essa convivência obrigatória, entre aspas, por mais tempo, trouxesse desconexões, desentendimentos, irritabilidades, mas independentemente de qualquer uma dessas justificativas de pouca justificação, nada se autoriza a prática de uma violência. E nós falamos violência contra a mulher, mas existem estupros contra homens, existem violência contra homens, eles também fazem parte da estatística, é que maciçamente a vítima mais preferida e mais volumosa e reiterada são as mulheres. Então, a pandemia, independente de ser um vírus misterioso, é um vírus invisível, você não sabe como que ele vai atuar, eu e a doutora Amanda podemos estar no mesmo espaço físico, ela ficar assintomática e eu seria estubado, por exemplo. Não tem um manual de instrução do vírus do Covid-19, mas existe uma única coisa de manual de instrução sobre a pandemia, que é a compaixão, a necessidade de fraternidade entre as pessoas. A pandemia, ela veio, e isso é o meu entendimento pessoal, ela veio para reafirmar os laços de quem tem afeto e fraternidade e veio para dissolver os mesmos laços de casamentos desgastados, já terminados e as pessoas sem coragem de prosseguir,
Mas o que não se pode acontecer é você terminar isso da pior forma possível, com uma violência, com um feminicídio, com um homicídio, uma lesão corporal grave. Então, que esse seja um período de reflexão. Todos nós estamos já com os ânimos acirrados, ninguém aguenta mais permanecer com a sua liberdade de ir e vir restrita, mas nós temos que extrair pensamentos positivos das nossas adversidades. Então, o maior e principal teste que a pandemia nos traz é o do acolhimento para consigo mesmo. Se você conseguir se dar bem consigo, se dar bem com seus amigos, com seus familiares, é porque está tudo bem. Se você tem uma relação já desgastada, com problemas, essa é a hora de você tomar uma atitude, para que você não seja parte da estatística de amanhã. Acho que a China, logo no primeiro semestre da pandemia, já trouxe as notícias do crescimento dos índices dos divórcios, né? Que os escritórios de advocacia estavam todos superlotados, sem horários na agenda, porque o índice aumentou em muito. Nós analisamos assim de forma bem cuidadosa, e é um tema muito necessário, como a justiça, a vara das famílias, ela está divorciada dos anexos da violência doméstica, né, do direito. Quando não tem a vara específica, que a Lei Maria da Penha fala, traz já a ideia da vara híbrida, para que fosse resolvida todas as questões lá naquele mesmo espaço, onde poderia ser resolvidas as questões de família, as questões criminais, e o judiciário tem uma resistência, né? Eu acho que a questão não é só estrutural, eu acho que é uma questão de resistência mesmo, que eu vejo o juiz das famílias jogando para o juiz criminal, o juiz criminal jogando para o juiz das famílias, e as mulheres morrem exatamente nos momentos de entregar e devolver as crianças. E teve até o caso daquela juíza, se eu não me engano, do Rio de Janeiro, que ela foi entregar as crianças e morreu justamente nesse período. Professor, para finalizar, os feminicídios que envolvem as questões, que está tudo muito próximo, né? E o judiciário olha de uma forma tão distante. Se o senhor pudesse falar um pouquinho sobre a importância desse diálogo dentro do próprio judiciário, a vara das famílias e essas violências que estão sendo invisibilizadas dentro do juiz da família, que olham como se fosse uma questão criminal. Bom, para finalizar os trabalhos de hoje, eu vou falar sobre a questão do feminicídio. Nós temos a Lei Maria da Penha, que é uma construção relativamente recente, ela completará esse ano 15 anos de existência. Ela se mostrou um marco histórico, mas nós nunca podemos esquecer de onde ela veio. A Lei Maria da Penha, ela veio como resultado de praticamente 1 milímetro antes de um feminicídio, que só não se consumou por uma incompetência ou uma mão de Deus que não permitiu que a Maria da Penha viesse a ser brutalmente assassinada, porque as práticas mais cruéis contra si foram impingidas, como eletrocutar numa banheira, como lhe dar um tiro pelas costas, que a vitimou em ser paraplégica, e fora todas as outras crueldades às quais a Maria da Penha foi submetida. E eu tenho que lhe responder sobre essa questão com base no próprio processo da Maria da Penha. O descaso da justiça brasileira em valorizar as nossas mulheres produziu uma vítima como a Maria da Penha, que teve que, através de uma organização não governamental, buscar a proteção inviolável do seu direito na Comissão Interamericana de Direitos Humanos e, depois do descaso das autoridades brasileiras, reivindicar a autoridade e autonomia da Corte Interamericana de Direitos Humanos. E o Brasil, para não ser condenado por descumprir 19 leis e tratados internacionais de defesa para a mulher,
criou a Lei Maria da Penha. Espero e torço e rogo muito para que não seja necessário que se faça um movimento na questão do feminicídio. O feminicídio é um passo além da Lei Maria da Penha. É um instrumento complementar ao que foi iniciado com a Lei Maria da Penha. É suficiente? Não, não é. Tanto que teremos a Lei Mariana Ferrer, tanto que se batalha, e é outro projeto paralisado, sobre a imprescritibilidade do estupro, e nós temos vários outros instrumentos, mas nenhum deles será plenamente eficaz se o nosso país não investir na investigação, na condenação dos agredidos e, mais do que isso, fomentar a educação de que destratar uma mulher, agredir uma mulher e matar uma mulher não é uma conduta socialmente aprovável. Não se pode ter nenhuma permissibilidade justificativa ou senão para a defesa intransigente dos direitos humanos e do bem maior garantido pela nossa Constituição Federal, que é a vida. E a vida da mulher é o bem mais precioso, porque sem a mulher não se gera a próxima vida. Professor, muito, muito, muito obrigada. Eu vou abrir para perguntas. Alguém tem alguma pergunta para fazer para o nosso palestrante, doutor Antônio? Se tiver, pode escrever no chat, que eu leio aqui para ele. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. É agora, hein? Pronto, acho que eu fiz tantas perguntas, né, que... Mas eu sei que o senhor gosta. Professor, muito obrigada, é uma honra tê-los aqui. Obrigada ao nosso palestrante por ter aceitado o nosso convite. O senhor é um querido, é muito bom te ouvir. Os ensinamentos são mais do que necessários. E no final do ano, eu já vou fazer aqui o convite para o senhor. A OAB e a CAASP, elas aderiram à campanha do Laço Branco, que são homens pelo fim da violência doméstica, pelo fim do feminicídio, né, pela violência contra a mulher. E nós já estamos preparando o nosso evento para o final do ano, e o senhor é o nosso queridinho aqui para fazer as palestras. Estarei presente, mas olha, antes do fim do ano, eu quero receber aí meus 2 troféus, hein? Vai receber logo, a Priscila está com a missão de vir retirar, porque eu estou aqui no confinamento com meu bebezinho, mas já está tudo pronto, logo o senhor vai receber, eu espero que goste. A intenção que foi colocada é a melhor, a máxima energia boa, como gratidão pelo ensinamento. A Nadir tem uma pergunta, professor. Tem uma medida protetiva que foi arquivada. Isso procede? Responde aí, Amanda, essa é para você. Vamos lá. Depende, Nadir. Essa é a resposta jurídica típica. Ela pode ser arquivada, mas o fato dela estar arquivada não significa que ela foi revogada. Então, precisa dar uma olhadinha no processo onde foi concedida a medida protetiva para ver se o juiz, ao arquivar, revogou a protetiva. Então, às vezes o processo está arquivado, mas ele manteve. Então, continua valendo. E hoje, uma das únicas maneiras que a gente tem conseguido punição e prisão é descumprimento da medida protetiva. Então, é importante ressaltar, salientar que é preciso fazer um novo boletim de ocorrência, porque é outro crime, onde tem que registrar o descumprimento da medida protetiva. Dá para fazer online, dá para mandar print de conversa ou foto ou áudio desse descumprimento, e depois a mulher vai ser chamada na delegacia para fazer os esclarecimentos. E olha, a gente está conseguindo prisão
Então, atente-se a isso, porque é bem importante. Às vezes, a pena não dá a prisão do que dá a punição aí pelo descumprimento da medida protetiva, que às vezes ela vem em caráter preventivo. Nós tivemos agora, o último, que ele ficou 2 meses preso para crime de ameaça. Quer dizer, a condenação não deu 2 meses, mas antes da audiência ele ficou. Então, faça o boletim de ocorrência e comunique o descumprimento da protetiva se ela estiver vigente. Tem alguma coisa para acrescentar, professor? Foi incrível. Só posso acrescentar dizendo assim: nunca desista de lutar pelos seus interesses, pelas suas liberdades e pelo que é certo. Exatamente. Muito obrigada. Tem mais alguma pergunta? Vladimir? Não? É isso, então eu vou encerrar. A 38ª subseção agradece a presença de todos e a participação do palestrante nesse evento e deseja a todos uma ótima noite. Tchau, Muito boa obrigado, noite. até a próxima. Até.